Olá, eu sou a Patrícia. Olá, eu sou a Sheila Nós somos as Bionutris. Nós estamos aqui para nutrir o seu tempo com informação de qualidade e com muita reflexão. E hoje o tema do nosso vídeo e da nossa conversa é: por que a nutrição é parte fundamental do autoconhecimento? É isso que nós queremos trazer hoje para compartilhar com vocês. A gente vai pensar sobre muitas coisas e principalmente sobre uma visão que nós temos, né, Sheila? Que a gente construiu ao longo da nossa jornada individual, que tem muitos pontos em comum e a gente quer compartilhar isso com vocês. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente pensa primeiramente num aspecto mais psicológico, emocional, e é isso, né? Porém, a gente quer trazer um outro aspecto, um outro pedacinho desse autoconhecimento, que é a nutrição, que é conhecer o próprio corpo, que é aprender a nutrir o seu corpo, e a gente vai tentar entender isso. Primeiramente, pensando sobre o que é autoconhecimento para você e o quanto você se conhece. Vou partilhar um pouquinho da minha trajetória. Ao longo de muitos anos, eu venho buscando me conhecer, fazendo terapia, com auxílio profissional, de diversas maneiras e em diversas etapas diferentes. E eu aprendi a conhecer a minha história, conhecer a minha personalidade, as características que formam quem eu sou, minhas dificuldades, minhas fraquezas, meus traumas, as coisas que ficaram mal resolvidas, e fui aprendendo a lidar com isso, curando muitas coisas, melhorando outras e entendendo muitas outras. Isso no aspecto psicológico, emocional, como eu citei antes, né? Esse é um pedacinho, aliás, um pedaço relevante do autoconhecimento, porém, eu completei esse quebra-cabeça desse autoconhecimento, que é interminável, quando eu comecei a conversar comigo por inteiro. E por inteiro significa conversar com o meu corpo. Conhecer o meu corpo, conhecer os sinais que ele me dá todos os dias, reagindo a tudo. Tanto a questões emocionais como a questões físicas, ao ambiente e à alimentação. Quando eu entendi que todas as minhas células precisam ser nutridas para funcionarem, eu entendi que, para me conhecer por completo, eu preciso aprender a me alimentar. Eu preciso dar para o meu corpo o que ele precisa para funcionar, ouvir os sinais que ele traz, que ele dá todos os dias, e conversar com ele da maneira adequada, para que eu consiga, assim como no campo emocional, equilibrar o que está desequilibrado, ajustar, harmonizar e viver bem comigo, tanto no aspecto psicológico como no aspecto físico. Exatamente. E uma coisa que a Paty fala, né, no começo, a gente traz muito das nossas vivências, né? Como vocês sabem, nós somos nutricionistas, nós não estamos aqui para falar do autoconhecimento, talvez do ponto de vista ou da técnica da psicologia, não, é a relação da nutrição com o autoconhecimento e com a nossa experiência nessa jornada, e talvez a gente falar disso desperte em vocês alguns insights, ajude vocês a fazer algumas observações no dia a dia, no processo de cada um de vocês, né? Em relação à alimentação e esse processo de se autoconhecer. Então, acho importante deixar claro que o que a gente fala, né, falou até agora, está falando agora em relação ao autoconhecimento, à nutrição, muito disso é em relação às nossas vivências e à nossa observação. Mas é importante também lembrar que a ciência iniciou com a observação. Então, a observação ela faz parte do aprendizado, do entendimento, e nós somos sim todos iguais, mas dentro disso nós somos todos diferentes, né? Cada um com as suas particularidades, com a sua história, e sempre é possível que a experiência de uma pessoa possa ajudar a outra a visualizar situações na vida dela e por vezes trazer insights que possam melhorar a sua relação com o seu corpo. E conversando, né, a gente sempre troca muitas ideias antes de sentar aqui e conversar com vocês.
O meu trajeto dentro do autoconhecimento, que iniciou há bastante tempo atrás, há uns 12 anos atrás, ele também veio caminhando com o conhecer e entender os sinais do meu corpo. Então, hoje, né, enquanto nutricionista, com a experiência que eu tenho até o momento, tanto de vida como da profissão, como de tudo que a profissão me trouxe até hoje, eu consigo visualizar os sinais que o meu corpo trazia e que estavam relacionados com a minha nutrição e com os acontecimentos na minha vida. Então, por exemplo, um dos sinais mais fortes do meu corpo, mais gritantes, eram situações que aconteciam no meu intestino. Eu sempre tive muitos problemas relacionados ao intestino, a dor, distensão, diarreia, constipação. Passei por vários exames de imagem, exames laboratoriais. Nenhum deles acusava nenhuma disfunção física aparente, né? E ao mesmo tempo que eu ia passando por esses exames, eu ia passando também pela terapia e eu ia conseguindo compreender em que situações o meu intestino se manifestava daquela forma, né? Com a dor, com a distensão, com a diarreia, com a constipação. E isso me fez entender qual a relação, o que meu corpo queria dizer para mim naquelas situações e dentro da minha história de vida. Até aí, ok. Mas eu precisava também encontrar soluções, encontrar caminhos para isso. E a nutrição foi um caminho extremamente importante, porque o meu intestino ele estava trazendo sinal, eu estava entendendo aquele sinal e eu precisava dar um retorno para ele. E esse retorno dependia de nutrição. Esse trabalho ele foi por muito tempo. Né? Desde que eu comecei a estudar nutrição, eu me formei e eu continuei buscando, né, esse cuidar do meu intestino, esse cuidar do meu corpo, esse nutrir o meu corpo, as células do meu intestino. Mas nada foi tão efetivo quanto o momento que eu iniciei a gestação. Né? Não, talvez vocês não enxerguem muito bem, mas o Henry está aqui participando dos vídeos com a gente, né? Do lado de dentro ainda. Mas nesse momento foi um momento definitivo e a maior motivação para eu tomar algumas providências em relação à minha nutrição, em relação à minha alimentação. E foi aí que eu percebi, né? Hoje eu tô com 32 semanas de gestação e desde o primeiro momento, né? Desde as primeiras semanas até hoje, eu nunca mais tive nenhum problema de intestino. Nem dor, nem distensão, nem diarreia, nem constipação. E junto com o entender, né, as situações que desencadeavam aqueles sintomas, também veio nutrir o meu intestino, porque tinha uma vida, né, tem uma vida, tem um ser que depende de mim aqui dentro. E essa foi a maior motivação para todos os dias eu colocar em prática essa nutrição, que faz toda a diferença. E esse é outro ponto, né, que a gente veio para destacar nesse vídeo, que é o todos os dias. O todos os dias você pratica o autoconhecimento, o todos os dias você precisa nutrir o seu corpo. Não tem fórmula mágica, né? É todo dia, é trabalho diário. E quando a gente fala assim, pode parecer pesado, pode parecer difícil, pode parecer cansativo, mas a vida acontece todos os dias. A gente quer viver todos os dias, né? A gente quer desfrutar o melhor da vida todos os dias. E como fazer isso sem dar o combustível adequado para o organismo poder viver isso? E nada melhor do que a partilha das experiências, né? Pra gente ir conseguindo, para que tudo faça sentido, né? Pra gente. A gente usou no vídeo anterior a analogia do carro, né? Quando a gente falava, se você não viu, quiser dar uma olhadinha no vídeo anterior, que fala sobre do porquê nós comemos, como nós aprendemos a comer, e a gente fala que o nosso corpo é como se fosse um carro, a gente precisa colocar combustível adequado para que ele ande, e além do combustível, o nutriente também é a estrutura, ele forma as nossas células, assim como a estrutura do carro, né? Um tipo de combustível dá energia para o corpo funcionar e outro tipo dá estrutura para que este corpo exista.
E quando a gente pensa dessa maneira, a gente começa a entender que tudo, absolutamente tudo o que promove a vida vem do nutriente, né? Basicamente, tudo é nutriente. E aí, se eu entendo isso, eu começo a conhecer essa máquina por completo. Não só no campo psíquico, que é extremamente importante, que está muito em alta, está muito em evidência atualmente, cada vez mais pessoas buscando esse aspecto do autoconhecimento, mas se eu entendo que o meu pulmão precisa funcionar adequadamente, meu coração precisa bater adequadamente para que eu possa viver, o meu estômago precisa funcionar, meu intestino precisa funcionar, e hoje a gente sabe que ele é a sede, né, o comando central das nossas emoções, do nosso estado emocional, pela sua ligação direta com o cérebro. Se tudo isso precisa funcionar adequadamente, cabe a mim dar condições para que essa estrutura funcione. E isso é se conhecer, né? E aí, quando não está funcionando, como a Sheila deu o exemplo, quando algo não está funcionando, nem sempre é um acaso do destino, quase nunca, né? É sorte ou azar. Geralmente é por uma manutenção inadequada. E essa manutenção vem de vários hábitos, é sempre um contexto, é atividade física, é sono adequado, é controle de estresse, é autoconhecimento, é terapia, auxílio, né, dos profissionais da área terapêutica, e é nutrição, é muito nutrição, é a alimentação diária, é todos os dias dando esse combustível adequado para o corpo para que ele funcione. E se a gente for pensar, eu acho até que a gente mencionou isso também no vídeo anterior, o alimento é a única coisa que entra e se torna parte de nós. Né? Muito do que a gente usa para viver bem hoje é externo. O alimento é a única coisa que a gente integra ao nosso ser. Ele se transforma em vida dentro de nós. Então ele é extremamente importante. Todos os alimentos que a gente consome causam uma reação no nosso organismo. Todos eles. Boa e às vezes nem tão boa assim. E aí o corpo vai respondendo a cada um deles. Então, se ele está recebendo a nutrição adequada, ele vai funcionando adequadamente. Se não, ele começa a dar os sinais. E esses sinais, mais uma vez a analogia do carro, esse fim de semana eu estava viajando e acendeu a luzinha da gasolina. Né? O que é aquilo? É um alerta de que está chegando no final a gasolina. E aí o que eu preciso fazer? Colocar a gasolina adequada. Não adianta eu colocar água, não adianta eu colocar refrigerante. Preciso colocar gasolina para que ele ande. Mas se eu não der bola para esse sinal, que acendeu e fez um barulho ali, eu vou ficar na estrada em algum momento. Né? Eu preciso prestar atenção e eu preciso fazer algo a partir deste sinal. O nosso corpo funciona da mesma maneira. Às vezes ele dá vários sinais. E quais são esses sinais? Uma simples dor de cabeça, frequente, contínua, com a qual muitas pessoas se acostumam a viver. Né? Uma simples coceira, com a qual muitas pessoas se acostumam a viver. Espirros frequentes, das coisas mais simples são sinais, até as coisas mais intensas e até mais graves, né? Como doenças que vão se desenvolvendo. O próprio estado do nosso intestino, de como ele está funcionando, as dores que a gente sente, é muito importante parar um pouquinho, se observar e prestar atenção nos sinais que o nosso carro está dando para a gente. Nós somos os motoristas, os condutores da nossa vida, somos responsáveis por toda essa estrutura, e para poder dizer que nos conhecemos por completo, precisamos entender, não tão profundamente, mas pelo menos o básico, de como funciona essa estrutura e o que ela precisa para funcionar adequadamente. E aí é que entra o entendimento da nossa individualidade, né, na alimentação. Porque existem bases para a alimentação de uma forma geral. Todo mundo precisa consumir alimentos fontes de carboidrato, proteína, lipídio, fibras, vitaminas, minerais, né? Todas as pessoas precisam. Porém, como eu vou entender como é para o meu corpo, né? Talvez vocês poderiam se perguntar,
Anteriormente eu comentei sobre o histórico do meu intestino e a melhora dele na gestação. Ah, mas o que foi que tu comeu que melhorou, né? Aí é que tá a chave, assim, eu digo, o brilho da questão, a relação da nutrição com o autoconhecimento também, de uma forma muito forte. Não adianta eu dizer como eu fiz, porque isso não vai funcionar para a Paty, isso não vai funcionar para vocês que estão assistindo, porque isso tem relação com a minha história de vida, com o meu histórico, porque o meu corpo ele vai precisar dos elementos, né, dos nutrientes base, mas essa relação que ele estabeleceu com a comida, ele vem desde o momento que eu estava no útero da minha mãe. E com as coisas que aconteceram lá e a forma como foi o meu período de aleitamento, como foi a minha introdução alimentar, alimentação na infância, na adolescência, no início da vida adulta. Então tem relação com todos esses fatores. E é aqui que entra um elemento chave bastante importante que é: não existe fórmula mágica e não existe milagre. Existem sim algumas estratégias que podem dar certo, que podem trazer resultados a curto ou a longo prazo, né? Isso existe sim, porém aqui a gente está falando de se conhecer, né? De você saber o que o seu corpo precisa, de entender o que é bom, o que ele te pede naquele momento, qual é o sinal que ele está te dando. Né? Então, não é simplesmente assim, senti vontade de comer doce, então é isso que o meu corpo precisa. Às vezes essa vontade ela não vem de uma necessidade fisiológica, biológica ou de uma identificação do seu corpo com o alimento, né? Ou dessa relação. Ela pode vir de um estado emocional, de um pensamento acelerado, de um nível, de uma situação de ansiedade. E às vezes você começa a confundir, né? Porque o meu corpo, eu tenho vontade disso, né? E às vezes até uma vontade extrema de doce, ela vem de uma deficiência nutricional. Então a gente tem que analisar como que o seu corpo, né, faz essa comunicação com você. E é assim que a gente foi aprendendo, que a gente foi linkando, e que a gente pode conduzir também, né? Assim, o nutricionista pode conduzir o seu paciente, o seu cliente nessa compreensão, nesse entendimento. Mas é importante entender que existe uma relação com todos esses fatores e por isso não existe uma fórmula mágica, não existe um alimento milagroso. Nós vínhamos comentando, né, muitas vezes vem perguntas assim: qual alimento eu devo consumir para melhorar a minha atenção, o funcionamento do meu cérebro, né? E aí logo, se vocês pesquisarem no Google, vai vir abacate, alimentos fontes de ômega 3, sardinha, atum. Porém, é preciso lembrar que o seu cérebro não funciona só no momento que você está comendo, absorvendo aquele nutriente. Seu cérebro funciona o dia inteiro, o tempo inteiro, do início ao final da sua vida. Se você comeu abacate num lanche ou uma refeição, que ótimo! Mas e o restante do dia, né? O que você comeu nas outras refeições, nas outras 24 horas, nos outros dias da semana? Quantas vezes o abacate fez parte da sua vida? Qual é o balanço que tem com os outros alimentos? Então, isso também faz parte de se conhecer, né? E entender aquilo que a gente falou lá mais no comecinho. É o dia a dia, é o todo dia. Sim, nosso cérebro precisa de ômega 3, assim como ele precisa de glicose, assim como ele precisa de outros lipídios, assim como ele precisa de aminoácidos que vêm das proteínas, assim como ele precisa de vitaminas, de minerais, assim como ele precisa de paz, de sossego, de descanso, assim como ele precisa que a gente domine os pensamentos e direcione, assim como ele precisa que a gente domine e cuide da nossa emoção, que a gente conheça a nossa história para entender, né, a repercussão do dia a dia, a forma como a gente enxerga a vida. Então, vejam, é algo muito complexo para dizer assim, como assim, né? E aí vai acontecer isso, ou coma isso e vai melhorar esse órgão, e vai melhorar essa situação. É sempre um contexto
sempre lembrando, né? Sempre lembrem, quando vocês, a partir de agora, pensarem, o que é bom para isso? É bom a constância, né? Todos os dias, eu entender o que o meu corpo precisa, como ele se relaciona com os alimentos, né? Qual é a base, o que é importante para minha alimentação, para minha nutrição e como eu consigo manter isso todos os dias. E sempre na necessidade de melhorar, de mudar, de estabelecer uma nova rotina alimentar, é importante lembrar que isso também é gradual, porque a gente vai mudando hoje, amanhã, às vezes a gente esquece, a gente tem que continuar, começar de novo. Então tudo isso faz parte. Eu preciso todos os dias me conhecer um pedacinho, lembrar daquilo que eu já conheci, entender as minhas reações, né? E a minha relação com a alimentação. Tudo isso vai fazendo parte, né, desse entendimento e também, como a Paty falou, vai dando base para o nosso corpo funcionar, para o nosso cérebro funcionar e melhorar essas assimilações, essas conexões. Porque, por exemplo, um corpo que não está bem nutrido, o funcionamento, as conexões neuronais, elas podem ser menores, elas podem ser diferentes, a produção de neurotransmissores pode ser diferente, a produção hormonal pode ser diferente. E no momento que você começa a melhorar a nutrição das suas células, que é onde o seu alimento vai chegar, né, onde o nutriente vai chegar no seu corpo, isso pode ajudar a clarear a ideia, né? Como diz o ditado, a ajudar a entender, a elucidar melhor. Então é sempre esse balanço de ambos os lados. Eu sempre costumo, bem legal isso que tu traz, Sheila, eu sempre costumo falar, tanto para os colegas psicólogos, psicanalistas, a gente conhece bastante gente dessa área aqui na região que a gente vive, eu tenho uma longa caminhada na área da saúde mental, por isso escolhi essa área para trabalhar na clínica. E tudo isso que tu mencionou é bem importante, porque a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Que a saúde do intestino afeta a saúde cerebral, a saúde emocional. Mas como que a gente traz isso para a vida real, né? Intestino saudável não é um ou outro alimento, né? É esse conjunto, é o todo dia, é o conjunto do dia, não é uma fração. E ao ter um intestino mais saudável, sim, aí o cérebro começa a funcionar melhor. E eu sempre falo para os colegas psicólogos e psicanalistas que muitos pacientes que caminham já há longo tempo na terapia, que conhecem a sua história, que já entenderam muitas coisas, que já evoluíram em características pessoais, de personalidade, de traumas, etc., às vezes chegam num ponto em que tem dificuldade de ir adiante, né? Ou mesmo entendendo muita coisa, não conseguem se sentir melhor, não conseguem sentir paz, não conseguem sentir felicidade, né? Tratam aí com medicamento, com terapia, os próprios transtornos depressivos, a ansiedade generalizada, o próprio TDAH, né? Eu tomo medicamento, faço terapia, tento entender, usar ferramentas para melhorar, e às vezes não consegue dar um passo além porque está desnutrido. Porque o cérebro não consegue regular a química cerebral, porque depende de nutriente, depende da nutrição do corpo. Então, não há um profissional que vai nos ajudar, uma única área que vai nos ajudar a viver bem. É um conjunto multiprofissional. E aí, por isso a nutrição é tão importante nesse autoconhecimento. Por isso que quando eu faço terapia, pensar a nutrição é importante, né? Porque se o meu cérebro está regulado, se a química cerebral está regulada, a partir de um intestino saudável, a partir de uma nutrição adequada, como a Sheila falou, clareia em que sentido? Eu consigo usar a potencialidade do meu organismo, da máquina, daí já não do lado psíquico e psicológico, né, que eu já venho trabalhando, eu consigo utilizar a potencialidade material dessa engenharia toda que eu tenho à minha disposição, e aí eu consigo potencializar o meu processo terapêutico com um cérebro funcional,
com um cérebro que atinge toda a capacidade que ele tem, porque todo o organismo está bem nutrido, garantindo esse funcionamento cerebral adequado, aí eu consigo entender melhor muitas coisas, porque a minha cognição melhora, a minha capacidade de raciocínio melhora, minha concentração no momento da terapia, no momento que eu estou tentando prestar atenção em mim, melhora, minha capacidade de criar, né, a criatividade melhora, e muito do autoconhecimento tem a ver com o potencial de, sabe aquele insight, aquele plim, o clique, a Sheila fala sempre no clique, quando deu o clique, né? Meu cérebro precisa ter combustível para isso, depende de todo um aparato do nosso organismo. Então vejam como é grande, como é amplo, como é complexo e ao mesmo tempo simples. Aí vocês podem perguntar, tá, mas vocês estão só falando que é importante, que é importante, que é importante, e o que a gente faz, né? Procura um nutricionista? Claro, óbvio. Mas a gente vai trazer nesse canal também informação sobre como, né? Aqui a gente está começando, esses são nossos primeiros vídeos, e a gente quer provocar vocês a pensarem, a refletirem sobre a base do contexto. Porque sem base de reflexão, de entendimento, não é só o me diga como fazer. A gente quer que vocês entendam o porquê fazer como precisa ser feito. Então, esses nossos primeiros vídeos são mais reflexivos, são mais para pensar, né, para realmente pensar a vida e a nutrição de uma outra maneira, mas ao longo do nosso percurso aqui, a gente conta com o acompanhamento de vocês nessa jornada, a gente vai trazer sim informação, e aí num aspecto bem pautado na ciência, pautado nas referências, sobre como fazer. A gente vai falar muito sobre muitos alimentos, sobre muitos grupos alimentares, sobre fisiologia humana, sobre bioquímica, sobre muitas coisas que envolvem a alimentação. A gente tem muito conteúdo para falar do como. Agora, nesse momento, a gente realmente só quer despertar aquela vontadezinha de pensar melhor, de se observar melhor, de se entender melhor para construir a base. Exatamente, porque se tem uma coisa que move o mundo são as dúvidas, são as perguntas, né? Porque se a gente não faz perguntas, a gente não tem resposta, a gente não tem motivação para ir atrás dessas respostas, desse entendimento. Então, como a Paty falou, a gente tem muito conteúdo, muito assunto para trazer aqui, que podem ajudar muito nesse direcionamento de como fazer, de como entender, sempre na intenção de pensar assim, como isso se aplica à minha vida, né? Como eu posso entender isso na minha vida, no meu estilo de vida, na minha rotina, na minha história, como que isso vai se aplicando. E importante, o que a gente vai trazer bastante também, a gente fala existe uma base dessa alimentação, a gente vai falar muito dessa base também, tanto no alimento como no corpo humano, e aí vocês podem devagarinho começar a fazer essas conexões, esses entendimentos, compartilhar aqui com a gente, tanto pelos comentários, como pelo Instagram, ou pelo e-mail, né, ou de uma forma mais particular, se não quiserem deixar aberto aqui ao público as suas perguntas, as suas dúvidas, né, ou os seus comentários, mas é importante fazer esse levantamento, assim, essas indagações, essas perguntas, e muitas vezes a gente deixá-las sem respostas, né, não responder imediatamente. Porque às vezes uma pergunta fica reverberando dentro da gente por alguns dias e ajuda a gente a olhar para as coisas de uma forma diferente, a enxergar situações, a enxergar questões que a gente não enxergava antes no nosso dia a dia. E se a gente traz uma pergunta e traz uma resposta a partir do nosso ponto de vista, pode ser que vocês não continuem se perguntando, né? E é importante se perguntar sempre. As perguntas, elas movem, elas nos levam para frente e elas fazem a vida continuar e a gente desvendar cada dia um pouquinho desse mistério que é o ser humano, porque cada ser é um universo diferente, né? Então, é isso que a gente quer trazer também. Continuem nos acompanhando nos próximos vídeos, nos próximos meses, nos próximos tempos do canal, e a gente vai fazendo essa troca que eu acredito que vai ser muito legal e muito produtiva, sempre trazendo pelo menos um insight
ou uma informação ou uma pergunta que vai ajudar vocês a despertarem algum clique aí em vocês, na vida de vocês, na alimentação, no processo de autoconhecimento, de autoentendimento, né? E na busca de uma qualidade, um estilo de vida que vocês consideram saudável. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Contamos com vocês na trilha, né, nessa jornada que a gente está fazendo. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.